Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje com um tema muito especial, Natal, tá? Quando a gente fala de Natal, nós temos algumas perguntas que vêm à nossa mente, perguntas que são observativas, a gente quer saber como que aconteceu, onde aconteceu, quando, quem, como, o que aconteceu nesse episódio e tudo isso aqui, ó, todas essas respostas você encontra muito claramente nas literaturas. Você pode encontrar isso muito claramente na Bíblia, no livro de Urântia e demais literaturas. Isso aqui são perguntas observativas para você conseguir visualizar o que aconteceu. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer perguntas que nos levam a uma reflexão um pouco mais profunda, que não é só o quando, onde, quem, como ou o que aconteceu, mas o porquê aconteceu isso. Então, a gente vai partir disso aqui, ó. Por que Jesus veio ao mundo, tá? E a Bíblia traz para nós essas respostas também, assim como o livro de Urântia também traz essas respostas, tá? Ah, e esse porquê aqui, ele pode chocar muitas pessoas, tá? Porque elas já têm uma percepção um pouco distorcida do que é a missão do mestre aqui na Terra, tá? E essa missão do mestre, ela quando é bem entendida, nos liberta, tá? Então, por que Jesus veio à Terra? E aqui em Lucas 19, 10, já temos uma primeira resposta, tá? Vou colocar LC, que é Lucas 19, 10. Vou ler aqui para vocês agora. Diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Então, primeira resposta aqui, Jesus veio salvar o que se havia perdido, o homem, né? Aqui em João capítulo 3, ó, João 3, vou colocar versículo 17, diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele, tá? Mais uma vez, veio nos salvar, tá? Vou colocar aqui porque tem outras citações de João, tá? E em Timóteo capítulo 1, no 15, ele diz assim, ó, essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, ó, 1 Timóteo 1,15, salvar os pecadores. Por que eu disse que isso aqui pode chocar algumas pessoas? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, acreditam que Jesus veio aqui ao nosso mundo para que os seres humanos pudessem viver em comunhão, em paz, em tranquilidade. E sim, essa é a missão e o desejo do Pai, que todos nós possamos viver em paz, em comunhão, ter uma vida plena. Mas só que esse não é quer dizer, não é esse o objetivo sob qualquer pretexto, sobre qualquer caminho, tá? Por que, que o homem ele vive em uma situação de um mundo violento, em um mundo que tem trapaças e pessoas que são maldosas? Justamente porque o mundo ele está na escuridão sobre Deus, na escuridão intelectual sobre Deus. O mundo não conhece o amor, não conhece Deus. E Jesus veio nos libertar da falta de Deus. E como consequência disso, aí sim nós podemos ter a paz, nós podemos ter um relacionamento saudável entre as pessoas. Sem isso aqui, o relacionamento saudável entre as pessoas não é possível. Como a maioria das pessoas religiosas que a gente vê, né, que elas querem a paz a qualquer custo, né? Qualquer custo. Por exemplo, você tem que aceitar todas as pessoas para que haja paz. Sim, nós temos que conviver em paz com todas as pessoas, mas a palavra é que vai nos libertar dessa situação de erro e vai finalmente nos possibilitar viver uma vida em paz verdadeira. Então, a violência, a falta de irmandade entre as pessoas não é uma questão de ser conquistada à força, mas sim uma questão de ser compreendida a vontade de Deus e ser devolvido a Deus a glória e o governo. Quando a gente devolve a glória e o governo a Deus, aí nós podemos viver em paz. Então Jesus veio para acabar com o erro.
não só para estabelecer a paz. Por isso que ele diz, né? Não penseis que vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, mas a espada. A espada é o quê? É a palavra. E a palavra ela só vai trazer a paz quando ela for aceita, quando ela for interiorizada pelo homem e fazer a transformação que ela se predispõe, tá bom? Então, como que isso acontece, né? Jesus veio então para salvar o homem do pecado e como que isso acontece? Aí a gente vai aqui em João 3, capítulo 3, ó. Então a gente já vai aqui ao como, ó. São perguntas mais profundas do que essa. Então, João 3, aqui no verso 3. Como que isso vai acontecer? Jesus respondeu a Nicodemos dizendo assim, ó: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então, como? Através do novo nascimento. Novo nascimento, tá? Aqui, ó, novo nascimento. Novo nascimento. Então, nascer de novo. Pois, né, o que ele diz aqui em João 3, no 6, ele diz assim, ó: pois o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o homem ele precisa nascer do espírito, tá? Mas como que isso é possível? Crendo em Jesus. Aqui em João 3, João 3, versículo 18 e no versículo 19, ele vai explicar assim, ó: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê em mim já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não crê na palavra do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá? Então aqui, ó, Jesus veio não para julgar, mas para nos salvar. E a salvação é o quê? A salvação é justamente nos revelar a verdade para nos dar a oportunidade de sairmos do erro. E agora aqui entra uma parte importante que a gente precisa entender. Como que o erro ele causa um perigo para as nossas almas, tá? Então, para isso a gente precisa entender o que é o erro, o pecado e a iniquidade. E como essas atitudes, elas interferem na nossa sobrevivência espiritual, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Muitas pessoas pensam que Deus cria tanto o bem quanto o mal. Mas, na verdade, Deus não cria o mal. Deus, ele cria o bem. E a partir do momento em que Deus nos dá o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, ele cria em nós também possibilidades de sairmos do caminho do bem. Como nós somos seres imperfeitos, nós podemos escolher por um caminho de ignorância. Tá? Se existe um caminho que é o certo, o caminho sem instrução pode nos levar ao erro. Tá? Então, o erro ele é um desvio do caminho certo. Tá? O caminho certo nos conduz ao bem, o erro nos conduz ao mal. E a gente pode escolher esse caminho do mal a partir do nosso livre-arbítrio e da falta de conhecimento. Então, quando Deus cria o bem e nos dá a possibilidade de escolha, ele abre o caminho para que nós nos desviemos do bem. E quando nós nos desviamos do bem, usando aqui de um entendimento sem foco na verdade, nós estamos optando pelo mal. Já volto, só pegar isso aqui para poder apagar. Então, entendemos aqui ó, que o mal ele é apenas um desvio do caminho do bem. Quando nós nos desviamos do caminho do bem, esse desvio ele é um erro. Tá? Se aqui é o caminho da verdade e eu saio do caminho da verdade que me conduz ao bem, eu estou no erro. Isso aqui é um erro. O erro ele pode ser feito de forma voluntária ou involuntária. O erro involuntário é quando eu estou bem intencionado, mas não tenho orientação para seguir no caminho certo. Agora, o erro, quando ele é voluntário, aí ele deixa de ser um erro e se torna um pecado. O pecado
ele envolve escolha consciente. Então, quando o erro ele é escolhido de forma consciente, ele se torna o pecado. E o pecado, né, o erro, se o caminho certo aqui, né, ele me conduz ao bem, ele me conduz à fonte do bem, que é Deus, quando eu me desvio dele, eu não chego na fonte do bem. Por isso que Jesus diz que o salário do pecado é a morte, porque eu me desvio do caminho do bem. Então, a gente vê que quando o ser humano ele está no pecado, no erro voluntário, o que acontece? Uma série de consequências que não são o bem. De maneira mais aprofundada, o livro de Urântia nos explica isso da seguinte maneira, que quando nossa mente escolhe, através da nossa personalidade, fazer a vontade de Deus, que é o bem, que é a verdade, que é a bondade, nós criamos a nossa alma. Então, o que acontece? A mente, que é um circuito divino cedido pelo Pai, junto com a nossa personalidade, que também vem de Deus, quando os dois atuam junto, através da verdade, nós construímos a alma. A alma. Nós construímos aquele ser, aquele veículo que vai sobreviver à morte física e vai continuar o seu desenvolvimento até chegar a Deus. Sem o conhecimento da verdade, o homem vai caminhar pelo erro. E pelo erro ele não consegue chegar ao desenvolvimento da alma. Por isso que o ser humano, no erro, ele não consegue sobreviver. Aí Deus faz o quê? Ele envia a verdade para nos dar a oportunidade de sair do erro e voltar para o caminho certo. Através do quê? Através da nossa escolha própria. Só que para escolher voltar para o caminho do bem, eu preciso sacrificar o caminho que eu estava andando. Eu preciso dar uma meia volta. Por isso que eu preciso nascer de novo, passar por um novo nascimento, mudar a minha direção. Isso acontece através da verdade. O novo nascimento é uma mudança de direção de forma voluntária para o caminho do bem. Depois que eu entendo a verdade revelada a mim, eu falo, não quero mais viver no erro, agora eu quero ir para o bem. O que acontece? Aqui o homem vence a sua. Ele vence através da sua vontade o erro. Ele vence o pecado. Mas muitas vezes esse homem já está tão imerso no pecado que a sua personalidade ela já se igualou aqui, ó, ao pecado e ele não tem mais forças para vencer o pecado. E aí o homem não consegue voltar ao erro, tá? Então, se o pecado é o erro consciente, a iniquidade é o erro consciente que a pessoa escolhe porque não consegue mais abrir mão dela para voltar ao caminho do bem. Conseguiram entender isso? Então, como nós vivemos em um mundo onde nosso príncipe planetário se rebelou e, ao invés da verdade, do caminho do bem, ele ensinou outro caminho, um caminho de trevas, foi necessário que Jesus viesse até nós e nos revelasse a verdade, para que nós possamos abrir mão do erro, do pecado e voltar para o caminho de Deus através de um novo nascimento. Então, espero que isso aqui tenha ficado claro para você, porque agora a gente vai progredir nesse sentido aqui, tá? Então, como crer em Jesus, né? Aqui em João capítulo 14, no verso 23, diz assim, ó, João 14, 23 e 24, tá? 23 e 24. Vai dizer da seguinte maneira, ó. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra? Vai aprender a palavra de Jesus, guardar no coração e aplicar na vida deles. E dessa forma, tanto Jesus, o Filho, quanto o Pai virão e farão morada dentro do seu coração.
quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então nós vimos aqui que o Pai, ele é a fonte do bem, da verdade, da bondade. Quando você guarda o Pai no coração, você tem direcionamento para uma vida, entendeu? E você coloca isso sempre na sua vida prática, o resultado disso é uma vida cheia de vida. As suas escolhas agora, elas geram a sua alma, tá? Você se afasta do erro e se aproxima do Pai. Por isso que é interessante sempre a gente buscar a verdade, né? Jesus diz assim, João capítulo 6, 63, ó. João capítulo 6, 63. Ele diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então, quando eu trago as palavras de Deus para dentro de mim, essas palavras elas vão me fazer refletir sobre os meus atos. E eu vou perceber que o meu caminho está errado. Lembra aqui, ó, na representação, eu estava no erro. Aí eu vou refletir sobre o meu erro, vou perceber que eu estava pecando, e posso, através da minha vontade, voltar a percorrer o caminho de Deus. Entendeu? Aqui, ó, as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. Elas me tiram do erro e me conduzem novamente para o caminho que me leva ao bem, à bondade, à verdade, ou seja, a Deus. E Deus é a fonte da vida. Então, me levam à vida, tá? E para que Jesus veio fazer isso, né? Para que Jesus veio nos fazer, se deu como sendo a fonte da verdade? E aqui a gente vai em João 10:10, ó. João 10:10 diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, ou seja, vida eterna. Então, para a vida eterna. Essa é a vontade do Pai, que nós não pereçamos no mal. Tá? E aqui em João, capítulo 17, nós temos assim, ó, João 17, 3. Ele diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer. A vida eterna é conhecer. Por quê? Ó, conhecer. Essa é a vida eterna. Por que a vida eterna é conhecer? Porque sempre que nós buscamos a Deus, nós vamos descobrir esse caminho do bem, esse caminho da verdade, esse caminho da bondade, esse caminho da beleza, esse caminho do progresso espiritual. O contrário disso é o ego, é o erro, é o auto-engano. Auto-engano. E aqui a gente não precisa fazer tanto esforço para poder mostrar. Olha para o mundo, a situação como o mundo está, e você consegue perceber que o erro, o engano, o ego está levando o mundo a uma situação de violência, insalubridade. O que acontece? Nós precisamos voltar a fazer o que é certo, colocar Deus no centro da nossa vida, entronizá-lo no nosso coração, para que o bem seja o norte, a verdade seja o norte, a beleza seja o norte da nossa vida. E só assim nós poderemos vencer a violência, a maldade e deixar novamente o propósito de Deus ser concreto. Nós só conseguimos isso se nós conseguirmos escutar a verdade, para que a verdade nos liberte. Então, antes de só a gente entender quando, onde, quem, como ou o que aconteceu no Natal, é necessário que nós entendamos isso, o porquê e o como e o para que Jesus veio até aqui na Terra. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, a sua mente, que você tenha entendido um pouquinho do que está escrito aqui. Aqui estão as referências para que você possa visualizar aí na sua Bíblia e refletir a respeito disso. Porque eu tenho certeza que se você tratar isso com sinceridade, Deus vai fazer uma transformação na sua vida. E muitas vezes você pode reconhecer que o seu caminho está sendo um pouco
conduzido para um local onde há erro, auto-engano e que o seu ego está muito em evidência. E às vezes essa mesma palavra vão se transformar em espírito e em vida dentro de você, te trazendo novamente para o caminho do bem, da verdade e da beleza. Não estou falando de religião aqui. Na verdade, Jesus chama os seus servos para fora, para viver essa vida de bondade, beleza e verdade na sociedade, fora dos templos, sendo sal e luz no mundo. Se você gostou, concorda, aprendeu um pouco com o que foi exposto aqui, ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas, para que Jesus nasça no coração deles também. Esse é o melhor presente de Natal que você pode dar para outras pessoas. Então, compartilhe essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.